guerras sempre existiram, até de uma maneira as barbáries sempre existiram, de uma maneira diferenciada, não é? E existe um pesquisador inglês da Universidade de Stanford, na Inglaterra, que ele pesquisou o índice proporcional ao número da população mundial e as evidências ao longo desses últimos 500 anos, e ele constatou que nós estamos vivendo uma fase de calmaria. A coisa está diminuindo proporcional ao número à população mundial. Né? Já de piores. Mas da mesma forma que o bem está, o mal está também à mostra, o bem está começando a se evidenciar. A gente vê mais falar em solidariedade, tem campanhas para ajudar o pessoal que passou pela dificuldade da chuva o ano passado em Petrópolis, Teresópolis, aquela região serrana do Rio de Janeiro. Se acontece um acidente, uma coisa, a gente fica sensibilizado. Existem os anônimos, as ONGs, as organizações não governamentais se multiplicam ao longo do mundo, seja para assistir crianças, seja para poder ajudar os soníferos, exigem Médicos Sem Fronteiras, o Greenpeace, que são instituições fortes mundialmente falando, que se preocupam em tornar o mundo cada vez melhor. E nós temos também essa preocupação. Eu digo, a população hoje, apesar de estar muito tímida ainda nesse aspecto, mas ela se cansou, está se cansando desse nível de violência. De ficar paralisada, assistindo a tudo que está acontecendo, sem fazer nada. O ano passado nós tivemos uma transformação, um ano retrasado, 2013, né, final de 2013, de agosto, julho e agosto de 2013, para 2014, as manifestações de rua que se iniciaram aqui em Natal com o movimento do passe livre, da questão do aumento das passagens de ônibus. A briga, as pessoas foram para a rua para poder protestar. O que é um protesto? É uma união de forças em torno de um mesmo ideal. E hoje a gente vê caminhadas pela paz acontecendo nos vários polos, coordenado pelo nosso irmão Divaldo Franco, que tem um movimento pela paz, que agora, em janeiro, em Natal, esteve presente, no final de dezembro, e que, não, no final de janeiro, desculpa, e esteve aqui em Natal para fazer a palestra pública, e no dia anterior fez um movimento pela paz, ali ao lado do Centro de Convenções de Natal, e a gente vê as pessoas se cansando de tudo isso, né? E vê muito se multiplicar ao longo do mundo. Eu acho que nunca se teve tantas igrejas, tantos templos religiosos, tantas instituições que trabalham a questão do bem-estar humano, tantos núcleos de estudos espíritas no mundo, no Brasil se multiplicam. Os pequenos núcleos espíritas, e é isso que Allan Kardec defende ao longo de toda a sua trajetória, quando andava pela França, buscando conhecer aquele espiritismo que fluía à época. Hoje nós vemos, então, esses pequenos núcleos se multiplicarem, as casas espíritas aumentando o seu contingente de trabalhadores, recebendo cada vez mais pessoas interessadas em conhecer o desconhecido. Porque para muitos falar de doutrina espírita é falar de qualquer outra coisa menos de doutrina espírita. E hoje nós buscamos esclarecer às pessoas o que vem a ser a doutrina espírita. E como falava, essa temática da porta estreita vem fortalecer esse pensamento de que nós estamos tentando nos melhorar, tentando fazer o mundo melhor. Ontem o Fantástico trazia revelações bombásticas, como a cada domingo está trazendo aquele repórter que é o fantasma, né? Buscando ali revelar esses atos de corrupção, essa negligência do poder público em relação às ações sociais, ao desmando do dinheiro público, aos políticos corruptos que estão aí, a cada dia nos surpreender, porque para mim, eu digo assim, eu não estou cansado de ver, não. Eu me surpreendo a cada dia em ver as arbitrariedades ainda maiores a cada momento por esses gestores que deveriam dar exatamente o exemplo contrário,
o exemplo de poder ser um líder e poder lutar pelos nossos interesses, porque eles estão ali por esse conhecimento. Mas eu vou pedir licença a vocês para ler um pouquinho o texto do capítulo 7, versículos 13 e 14 do livro de São Mateus, que diz: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Alguém lhe tendo feito essa pergunta: Senhor, haverá os que se salvam? E ele respondeu: fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abrir-nos, ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer: comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá pranto e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis exortados para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que serão os primeiros serão os últimos. E um pouquinho mais à frente tem um outro trecho que complementa esse estudo aqui, que eu vou ler um pouco mais. Mas eu chamo a atenção aqui por um aspecto específico, né? Quando ele disse assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Qual é o capítulo? Capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O item 3. Então, gente, é interessante a gente ver isso, porque o que quis dizer Jesus com porta estreita? É como disse: é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque a gente tem que entender que agulha, umas palavras no hebraico tinham vários significados, tanto significava um buraco mesmo pequeno, como sendo uma abertura pequena ao longo de uma muralha, que era a representação que Jesus nos trazia à época. E quando ele diz que é mais fácil entrar, passar pela porta estreita, né, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, Jesus nos convoca a uma reflexão profunda sobre quem somos, o que fazemos e por que nós estamos aqui. A questão de quem somos: será que nós temos consciência plena de quem somos nós como espíritos? Primeiro aspecto, como cidadão no mundo em que vivemos. Será que nós temos consciência de que nós somos um cidadão encarnado, que estamos presentes em uma sociedade cheia de características e que essa sociedade exige de nós determinadas posturas e que nós temos que nos colocar diante dessas posturas de maneira sincera, honesta, buscando através dos atributos da fé andar de maneira sistemática, contínua, gradativa, mas sem pressa. Porque é importante analisarmos que a condução do homem de bem no mundo atual exige de nós muito cuidado. Porque através dessa estrada existem muitas armadilhas. E essas armadilhas exatamente estão correlacionadas com essas portas largas que a vida nos oferece
e que a gente, por estar sedentos de conquistas ulteriores e não exteriores, porque as conquistas exteriores são conquistas espirituais. Mas nós estamos gradados a ter as conquistas materiais, que venham satisfazer o nosso ego, como o Wilma falava no início, que nós temos o egoísmo ainda imperando dentro de cada um de nós, e que a necessidade dessa condição na vida nos faz crer que o meu carro não é suficiente bom porque existe o melhor. A minha casa não é suficiente boa porque existem as mansões daqueles que têm mais. E cada vez mais eu necessito de querer mais, de querer ambição, ambicionar. Não é errado você sonhar. Não é errado você buscar ou lutar de maneira honesta e contínua por ter o melhor. Eu não vou dizer o ano porque vocês vão dizer que eu sou muito velho. Mas na primeira apostila que foi lançada pela Federação Espírita Brasileira, no estudo sistemático, no módulo 1, existia a história de um homem de bem. E esse homem, ao longo de sua vida, sempre teve uma conduta ilibada. Chega o momento em que ele desencarna. Retorna à pátria espiritual e lá chegando, como a formação dele era de outra religião, ele busca então a porta que o conduzia para o céu. Existiam 3 portas. Uma figura, vamos aqui metaforizar, existiam 3 portas e ele tinha a porta que o conduzia aos céus. E ele vai diante daquela porta, abre, e quando chega lá, tem um guardião da porta. Tranquilo, Wilma, fique à vontade. Vou com Nestor. Tá? E é interessante a gente ver, porque ao momento que ele chega diante dessa porta, que ele está ali para poder ter a prova da sua conquista, e ele diz, eu vou entrar aqui. Eu disse, o rapaz olha assim para ele, o espírito diz assim, meu irmão, deixa eu ver, como é o seu nome? Ele diz o nome, ele disse, não, seu nome não está na lista de entrada do céu. Eu disse, não, o senhor deve estar enganado. Porque eu sempre fui um bom filho exemplar. Nunca dei trabalho à minha mãe, nunca respondi aos meus pais, sempre tratei eles com honra, nunca briguei com os meus irmãos, sempre fui um aluno e que meus professores jamais reclamaram de qualquer tipo de condução minha em sala de aula. Estudei, me esforcei, entrei na faculdade, me formei, comecei a trabalhar jovem ainda, conquistei meu espaço no ambiente de trabalho, cresci profissionalmente, constituí a minha família, casei, nunca desonrei a minha esposa, sempre tratei meus filhos com amor, jamais tive gesto de violência. E começou a enumerar as virtudes que ele tinha. E num dado momento, aquele espírito que estava à frente dele disse, muito bem, meu irmão, fizeste tudo isso, mas o que fizeste em benefício do teu próximo? E ele baixa a cabeça e entende que ali há a necessidade dele conduzir-se pela segunda porta, que é a porta que iria conduzir ao umbral, né? Esse famoso umbral. Mas por que eu falo nisso? Imaginemos aqui, se um homem de bem, uma pessoa que tem uma vida desta forma, ainda tem necessidade, porque ele lutou pelos seus, conquistou seus bens materiais com esforço, e deixou a família arrumada, os filhos, para não passar necessidade e de tudo. Um homem desse ainda tem que passar pelo umbral. Nós estamos longe de merecer. Ou seja, imagine dizer para os mortos de umbral, ou seja, inferno. É o nosso estado de consciência, né? Onde nós vamos nos agregar àqueles irmãos que vivem o mesmo estado de consciência na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual. Espiritual, 2, se um cidadão não vai tão bem em sua vida, mas ele consegue, no caso, fazer essa parte do outro. O que acontece?
Eu digo assim, a nossa vida ela é escalonada, né? Nós temos determinados, quando encarnamos, nós temos objetivos a traçar. Muitas das vezes, nós, como espíritos, diante da nossa condição espiritual, nós escolhemos as provas que tenhamos que passar para poder se melhorar e evoluir. Esse posicionamento, quando eu coloco essa questão desse homem de bem, essa história, não quer dizer, poxa vida, quer dizer, o cara se esforçou tanto, fez tudo para sua família, lutou, e de repente, um detalhezinho que seria você olhar pelo próximo, não aquele próximo mais próximo, lógico, nós temos o nosso comprometimento no núcleo familiar, responsabilidades com o pai, com os irmãos, com tutores, com filhos, porque ao longo do tempo vai haver uma inversão. No primeiro momento os pais cuidam dos filhos e no segundo momento os filhos irão cuidar dos pais. Mas também temos uma responsabilidade que vai além desse campo, dessa zona que nos converge ao nosso núcleo familiar, a nossa consanguinidade, que é zelar pelo bem do outro. Jesus diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando ele diz esse próximo, não é somente aquele que está ali junto da gente. É a preocupação, às vezes a gente diz assim, vê o menino no sinal de trânsito, com flanelinha, está lá, né, limpando lá, que ele está com o rolinho, vem lá, aí diz, isso aí é preocupação, isso aí o governo vai ter que se preocupar. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou dar dinheiro para o cara se drogar, isso não é preocupação minha, mas às vezes talvez aquele cara, se ele tiver um apoio, tiver alguém que pegue pela mão e tire ele daquela situação, o ajude, ele vai ser um homem bem. Não vai, talvez futuramente, se você não faça isso, talvez seja aquele mesmo flanelinho que estava ali dentro do seu carro que vai lá na frente e lhe assaltar. Ou até retirar a sua vida. Eu fiquei estarrecido alguns meses atrás aqui em Natal, que houve um assalto a mão armada e disse que eram 3 jovens, um maior de idade, um com 15 anos e o mais novo com 12 anos, armado com arma de fogo, e disse que era o mais violento. Será que nós não temos responsabilidade diante desses jovens? Isso não é responsabilidade monetária de poder, não. Mas às vezes é um processo de educação social, quando nós abrimos as nossas frentes de trabalho, no trabalho do Templo do Saber, que está inserido lá numa comunidade carente, que aquele jovem vai escutar o Evangelho, que a partir daquele momento que ele tem o contato com o que vem a ser Deus, com o que vem a conhecer o que é o amor, dado sem a troca material, talvez dali surja um espírito que venha se redimir e venha poder crescer espiritualmente. Quando há uma inversão, talvez, você falou aí, essa questão, poxa vida, talvez eu não tenha sido tanto assim, mas de outro modo eu presto assistência, né? É uma balança, é um viés. Nós temos essa balança e que temos que caminhar por ela, com equilíbrio. Eu não posso também nem ir só para um lado, nem posso deixar o outro. Não, é um equilíbrio, nem tanto, nem tão pouco. Ou seja, nós temos que andar de mãos dadas, buscando efetivamente crescer. E essa correspondência espiritual do nosso crescimento, do nosso avanço espiritual, ela está muito correlacionada a quem? A nossa condição. Quem somos nós? Por isso que eu falo sempre. Quando nós entendermos que estar encarnado aqui na Terra, vivendo na Terra, não é um simples acaso, mas sim existe um propósito maior na nossa condição de espírito encarnado, nós vamos mudar o perfil sobre o qual nós estamos olhando e enxergando a nossa vida. O prisma irá se abrir, o nosso conhecimento irá aumentar, a capacidade de enxergar tudo que está à nossa volta irá se ampliar. E quando nós temos o Evangelho que nos traz de maneira plena essas lições, porque Jesus, há mais de 2000 anos, já nos trazia essa condição dessas revelações que hoje se fazem presentes
nos ensinamentos, não só espíritas, eu vou dizer espíritas, porque o conhecimento espírita, ele transcende a doutrina espírita, que é o conhecimento maior que vem de Deus. Porque Jesus, quando dialogava com Nicodemos, naquela época, que era o doutor da lei, um homem de pleno saber, um homem já velho, conhecedor, de profundo conhecimento, Jesus dialogava com Nicodemos e Nicodemos perguntava a Jesus: mas Jesus, tu falas em nascer de novo? Como seria esse nascimento? Eu voltaria a evoluir, entraria no ventre da minha mãe e nasceria novamente? E Jesus: Nicodemos, vós que sois doutor da lei, não entendeis o que vos digo? Imagine que se vos falar das coisas celestiais. Volto a repetir: necessário vos é nascer de novo, não só da carne, mas do Espírito e da água. Quando ele fala isso, Nicodemos: como, mestre? E ele disse: vos enviarei o Consolador prometido, aquele que irá confirmar o que vos tenho dito e lhes revelar coisas novas. E nós vamos, ao longo desse tempo todo, examinando que muitas pessoas, antigamente, eu digo que hoje, muitas pessoas dizem assim: eu não entendo, eu escuto vozes, eu vejo manifestações, eu sinto algo, quando eu tenho um pressentimento, uma coisa muito forte, e se eu tiver aquele pressentimento, eu sou assim. Uma vez eu ia viajar para Fortaleza, na tal Fortaleza, eu saía geralmente de madrugada, 4h30, 5 horas da manhã. Tomava meu café da manhã em Mossoró para ir para Fortaleza, com a família. E 4h30 eu estava com tudo pronto dentro do carro para sair. E aí eu disse a minha esposa: não, peraí que eu acho que eu esqueci alguma coisa, eu vou aqui dentro. Fiquei remendo. E aquele negócio: não vá, não vá, não vá. Ele que não conhece bem, que é de Recife, não ouviu falar na Reta Tabajara. Já conhece aqui a Reta Tabajara? Não, é a estrada que sai de Macaíba para pegar o trecho que você segue para Caicó ou para Mossoró. É estrada perigosa, né? Muitos acidentes, né? Perigosa. Quem conhece sabe. E logo após a Reta Tabajara, quando eu saí, depois de 40 minutos, ou eu saí já 5h10, 5h15, que eu saio e disse: não, agora pode ir. Eu entro na curva da Reta Tabajara, um acidente horrível. Na Scania, o cara cochilou na direção e colheu 2 carros. Eu disse: um era para ser ele. Mas a minha intuição disse: não vá, eu não fui. A gente precisa entender isso. Às vezes o sentimento fala alto. Você tem que, e por que você insiste em fazer? Às vezes a mãezinha da gente diz assim, a mãezinha da gente, né? Eu trabalho, às vezes, a nossa sensação. A espiritualidade alertando, nosso hoje aguarda o espírito protetor, né? Muitas vezes sim, mas muitas vezes é a nossa intuição, a nossa percepção que vem à tona e nos mostra que a gente não deve fazer isso ou aquilo. Muitas vezes a mãe da gente diz assim: meu filho não vai não, mãe não está pedindo, não sai não. E a gente: ô mãe, mas tem uma festa, tem isso, tem aquilo. A juventude de hoje não quer saber, né? Não escuta muito. E meu filho não vai não. E vai, a pessoa insiste. Aí acaba acontecendo alguma coisa. Ai mãe, é boca de praga demais. Mãe disse isso, a gente só chama logo a mãe de boca de praga. A mãe é que paga. Só que a mãezinha está tendo o quê? Uma percepção. Ela está tendo ali, através da espiritualidade, aquele alerta que vem lá no fundo e diz assim: avisa a tua filha, para que ela não vá. E às vezes é o seu coração, às vezes você sente aquilo. Poxa vida, aquela coisa está dizendo que não vá, não faça. E a gente: mas não vai acontecer nada, não é besteira, né? A gente não faz isso. Aí o que acontece? Acontece. Esse episódio, está vendo? Próxima vez eu vou escutar mais. E repete de novo. E assim vai. E começam a surgir essas manifestações em nossas vidas, é a evidência. Quando na infância, que é muito comum as crianças, quando na fase adulta,
a gente às vezes entra em um quadro de perturbação espiritual. Hoje nós sabemos que mais de 80% dos casos de internamentos clínicos de processos psiquiátricos são em decorrência de processos obsessivos. Existe um lado que entra o aspecto fisiológico, né, psíquico, mental, e há o processo através da influenciação, que há também desse aspecto. Então a gente vai falando aqui dessa questão que eu estou abordando de uma maneira bem ampla aqui para a gente chegar a esses conhecimentos. As revelações vêm surgindo, as pessoas têm um evangelho há mais de 2000 anos para poder nos mostrar, né, o evangelho através das lições de Jesus há mais de 2000 anos. Depois com o surgimento da Bíblia propriamente dita, que traz vários ensinamentos. O Evangelho segundo o Espiritismo ainda completando aí 157 anos aproximadamente, e a gente começa a examinar e ver ainda que nós necessitamos muito do Cristo em nossas vidas. Precisamos entender que precisamos nos melhorar, porque ao longo dessa trajetória de vida muito será dado, mas muito será cobrado. Nós precisamos entender do nosso papel, da nossa responsabilidade como espíritos encarnados diante da sociedade, diante dos cargos que assumimos, dos encargos que assumimos, mais que os cargos. Porque se nós temos uma responsabilidade como políticos, somos colocados diante de uma condição de estar ali representando o povo, nós temos que nos fazer merecer aquela condição. Se nós somos diretores de escolas, professores, médicos, doutores e doutoras, clínicos e da lei, se nós somos representantes de entidades sindicais, se nós somos o varredor de rua, nós temos a nossa responsabilidade. Porque a sociedade nos faz depender uns dos outros. E se eu cumpro o meu papel, mas você não cumpre o seu papel, vai começar a haver um desequilíbrio. E é isso que nós estamos examinando hoje dentro da nossa sociedade. Está havendo um desequilíbrio. Por quê? Pela ambição, pela cobiça, pela ganância, pela falta de escrúpulos, de fé, pela falta da condição moral do ser humano, está ali diante daquela responsabilidade e se exime dessas responsabilidades, porque vê uma porta larga à sua frente, lhe mostrando um caminho fácil, onde eu vou ter vantagens na realização de um papel que eu deveria exercer e que sou pago muito bem por isso, seja qual for essa condição. Mas eu estou me tornando corruptível. Eu estou me tornando um corruptor. Porque só existem corruptíveis porque existem corruptores. Porque não é só aquele que recebe que é responsável. Aquele que paga também é responsável. Porque nós temos, meu pai me dizia, eu sempre digo isso aqui, né, meu Deus? Meu pai me dizia, meu filho, estando certo ou estando errado, assuma as suas responsabilidades. Meu pai desencarnou, eu tinha 14 anos de idade. Isso foi uma conversa comigo, eu tinha 10 anos de idade. Eu nunca me esqueci disso que ele me disse. E tomei como lema de vida. Se estiver errado, caiu, levante-se. Se fez algo errado contra alguém, vá lá, peça desculpa, procure corrigir o que você fez e não faça mais. Mas mesmo assim, se cair de novo, levante-se. Jamais se negue a levantar. Porque nós não estamos isentos do erro. Nós temos que tirar da condição do erro o peso do pecado que vem ao longo de toda uma existência sendo colocado de maneira severa, em que aquele que erra não tem possibilidade de se corrigir, de aquele que erra não ter condição de se reerguer, de poder voltar e buscar fazer um novo
Porque ninguém pode fazer um novo começo. Isso existe. Mas nós podemos construir um futuro melhor. Eu digo que hoje nós somos o espelho, o reflexo do que construímos no nosso passado. Hoje, eu sou o reflexo do que eu construo na minha vida, do que eu construí. Amanhã eu vou refletir a imagem daquilo que eu estou trabalhando hoje. Então eu tenho que buscar esse melhoramento. Mas mesmo assim, diante dessa condição da busca dessa melhora, eu vou cair. Por que, Medeiros? Porque existem duas condições sine qua non. Uma é a condição do espírito na matéria. Essa matériazinha densa ainda nos faz conduzir diante de muitas coisas. Os nossos desejos imperam, a manifestação da carne se dá de maneira muito forte, a gente reage às coisas de uma maneira muito... E existe uma segunda condição, que é a condição moral e espiritual. Se eu estou aqui, é pela necessidade de me melhorar. Certamente eu vou errar. Errei muitas vezes. Vou errar algumas outras, mas buscando sempre acertar. Buscando sempre seguir uma trajetória de maneira correta. Porque diz assim, não, mas Deus escreve certo por minhas tortas. Deus não. Deus, ele é firme no seu propósito. Ele nos dá uma estrada segura para seguir. Quem desmantela a coisa no meio do caminho somos quem? Nós. Através de que, gente? Do nosso livre-arbítrio, que são as nossas escolhas. Nós escolhemos o caminho que temos que seguir. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Eu tenho 4 filhos biológicos. 4 não, desculpe, 5, porque uma já voltou à casa do pai logo cedo. E os meus filhos, eu sempre digo o seguinte: nunca passei a mão na cabeça. E os 2 maiores, graças a Deus, eu já tenho uma neta, 2 anos, Maria Carolina, coisa fofa, filho da minha filha Juliana, de 23 anos. Tem o Mateus, que está fazendo agora 21. Medeiros conhece, né, Medeiros? Eu digo, é um menino de ouro. Nunca passei a mão na cabeça. E tenho agora 2 pichorrudas, uma de 5 anos, Ana Beatriz, e Letícia, de 1 ano e 10 meses. E Letícia é parada. As 2 meninas pequenas, eu digo sempre o seguinte: olha, vem cá. Ana Beatriz está numa fase assim de perguntar uma coisa. Você fez isso? Não. Se você não fez isso, eu digo, diga, minha filha, se você fez, diga, foi você que fez. Papai, eu quero só lhe orientar. Foi você que fez isso? Foi, papai. E pronto, então não precisa você responder. E a gente vai orientando. Porque se você não orienta o seu filho a ser verdadeiro, a ser sincero, a agir com assertividade, se você não buscar entender, hoje o Mateus está vivendo uma fase de transição, de meu Deus do céu, ali não estou ficando velho, né? Vovô, eu digo, Mateus está um homem, mas eu olho ainda para Mateus como um menino, e eu estou começando a enxergar ele agora como um homem, como um jovem homem respeitado, e admiro muito meu filho, mas quando precisa eu converso firme com ele, de maneira assertiva. Porque a assertividade não é você ser grosseiro, você bater, você ser assertivo, não. Às vezes até impõe a gente a uma condição de você agir com maior firmeza, mas sempre com respeito. A diferença de você ser duro, ser forte e assertivo é você não agir com violência, respeitando sempre. Porque o filho você vai orientar sempre. O filho vai ser filho até pode estar barbado, né? É. A minha mãe ainda chama mamãe de manhinha. Ainda olha para o filho, né, meu Deus? Pois não, meu Deus. É muito longa essa vida de mãe. Muito longo. Pois não, meu Deus. Semana passada, eu estava no meu filho lá na Bahia e chamei ele de meninão.
Chamou seu filho de menina? Meninão. Rapaz, me deu um sermão do pai. Aí desceu o leque de virtudes que ele tinha. Eu fiquei assim, sem saber falar. Quando foi hoje, ele ligou para mim, né? Aí disse que eu filho, sabe quando eu porque para a gente você já não cresceu, ainda era menina. É verdade, a gente vê os nossos filhos assim. É. Isso é um pouco no sentido de querer derrubar, né? Aí ele achou graça, mas hoje eu sou um homem, não é verdade? mas ele achou graça, e entendeu, né? E entendeu, graças a Deus. E assim, então vamos ver assim, olha. Então, eu queria só finalizar aqui, que o tempo já está avançando, estamos na hora, Aline, temos ainda 2 horas ainda, tudo isso para falar. Olha aí, eu não quero dizer isso não, eu gosto de falar. Né? Já desencarnada continua a ser mãe, o pai continua a ser pai. Não, mas existem muitos pais que são muito mais mães do que as mães. Existem mães que são muito pais, às vezes, do que os próprios pais biológicos, né? São os pães, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê que a responsabilidade irá chegar. Em algum momento da sua vida, eu cobrava muito do meu filho, dizia assim, meu filho, eu só tenho uma coisa, você vai chegar o momento da maturidade dele. Ele ainda precisa amadurecer. Mas o que é que dá maturidade às pessoas? É a vivência. A vivência é que dá ao ser humano a possibilidade de você experienciar. E essa experiência é a que nos conduz a uma vida melhor. A possibilidade de sermos melhores a cada dia. A construirmos o nosso alicerce de maneira sólida. Porque não adianta eu querer subir aqui sem construir uma base forte. Senão isso aqui irá me levar abaixo. É o que acontece com muitos dos homens, dos espíritos que estão encarnados hoje, diante da necessidade dessa transformação. Da exigência desse homem moderno, que hoje a gente vive numa sociedade moderna. Antigamente a coisa era mais rígida. Meu avô, uma vez eu cheguei com meu filho na casa do meu avô e eu fui trocar a fralda do meu filho. E ele olhou para mim e disse, onde é que está a mãe desse menino? Trocar uma fralda. Porque nós vamos nascer em 1918, numa sociedade extremamente paternalista. Hoje a gente vê, hoje eu dou banho nas minhas filhas, hoje eu contribuo em casa, eu cozinho, não todos os dias, porque a minha saúde também permite, a coluna está na beira do fogão, mas gosto de ir para a cozinha, de cozinhar, ajudo a minha esposa. Só hoje pela manhã, logo cedo, enquanto ela cuidava das meninas para ir para a escola, eu lavava a louça, para deixar a coisa mais ou menos organizada no apartamento. E hoje exige isso. Em contrapartida, se o homem corrobora com a mulher em casa, a mulher está indo ao campo de trabalho. Está trabalhando, está ajudando. Se não é aquela mulher que trabalha fora, mas é a mulher que se dedica em casa, que é séria. Olhe, você tomar conta de uma casa todos os dias, não é difícil? Muito difícil. Não é? Muito difícil. Então existe da gente essa transformação. Olha, vejamos aqui o que diz aqui, ó. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Porque a gente vê isso acontecer. As pessoas mostrarem ser uma coisa que não é. A gente precisa entender o seguinte, meu Deus. Eu não posso julgar ninguém. Não posso me colocar na condição de juiz. Apontar o erro do outro. Jesus dizia, ai daquele porque venham os escândalos. Porque os escândalos irão acontecer. Mas ai daqueles porque por onde venham esses escândalos.
Eu não posso julgar, porque diante desse julgamento, em qualquer momento da minha vida, dessa condução espiritual, eu posso ser aquele que está sendo julgado do outro lado. E eu não posso apontar para o outro e dizer assim, não, você fez isso, jamais eu vou fazer isso. Nunca. Nunca. Porque no dia seguinte a gente pode estar fazendo aquilo. Lembra que Jesus disse a Pedro? Quando ele disse, Pedro, depois da Santa Ceia, ele disse, Pedro, ainda hoje me negarás 3 vezes. O que é que Pedro disse? Jamais, Senhor. Eu sou teu fiel apóstolo. Aquele que mais te inimiga. Sou aquele que tu disseste que irás edificar sobre mim na vossa igreja. Isso é uma formação católica que a gente recebe, né? Como é que pode? Um entendimento desse? E eu vou. Aí, o que acontece quando Jesus é preso? As pessoas passam e dizem, aquele está ali com Jesus acompanhando ele. Não, eu não, estás enganado. Deve ser outro. Sai. No segundo momento, se esquiva e foge. No terceiro momento, então, ele se desespera e vai longe. Será que nós não estamos sendo, muitas vezes, esse Pedro, ao negligenciar e negar não o Cristo encarnado, mas em negligenciar os seus ensinamentos? Porque de forma evidente, Jesus, ele nos deixa um legado, não pelo que está escrito no papel, o que ficou evidenciado nos papiros, mas sobretudo pelo que ele exemplificou. Por isso que o Espírito milenar como Jesus, que teve que passar por toda uma trajetória para poder encarnar aqui na Terra e nos demonstrar o quão nós deveríamos ser, de que forma nós deveríamos agir, esse é o homem que nós devemos seguir. Mas eu estou muito longe, né, desse modelo do Cristo. Estamos. Mas nós um dia alcançaremos a divindade espiritual. Porque fomos criados espíritos simples e ignorantes, todos numa mesma condição. Todos. A senhora foi criada igualmente como Netão. Nós saímos da mesma condição. Todos nós aqui. Mesma condição. Estamos hoje na mesma condição. Em alguns aspectos, o meu amigo Medeiros está mais à frente do que eu. Ele já superou algumas etapas que eu não superei. Em outras, Medeiros, eu posso estar no carrinho mais à frente. Mas é essa condição que nos coloca melhores num ponto e o outro melhor numa condição do que os outros, é que nos faz ainda mais dependermos uns dos outros para caminhar, para aprender, para evitar cairmos diante das armadilhas da estrada da vida e fazermos a escolha errada. Escolhermos a porta larga. Termos as dificuldades naturais é comum. Respeitar o outro, devemos agir com maior clareza, tendo a alteridade. O que é alteridade? É você aprender a lidar com o outro, aceitando como ele é. Você sabe por que acontece, vocês jovens casais, viu? Porque não pede. Como é teu nome? Hudson aí? Giovanna, né? Jovem casal. Você sabe por que acontecem as brigas, evidentemente, numa relação? Primeiro existe a fase do encantamento, não é verdade? Todos jovens, todos nós, ao encontrarmos a nossa parceria, que a gente chama, né? A gente conhece, apaixona, é a alma gêmea. Né? É a alma gêmea, a alma gêmea. Então, quando a gente se apaixona, é aquela fase de encantamento. Me pergunto se o já chegou, quando começou a namorar, se ele chegava suado.
Depois de uma atividade esportiva assim, mais intensa, não é? Não, ele procurava sempre chegar, o quê? Bonitinho, cheiroso, perfumado, não é? Em contrapartida, pergunta se alguma vez você viu ela assanhada, se o cabelo estava na pranchinha. Não é verdade? A gente se mostra desse jeito para os outros no início. Com o tempo, aí o que é que acontece nessa fase do encantamento? É uma realidade. A gente começa a criar. Porque a gente visualiza no outro, idealiza sempre o que a gente está criando. Expectativas. Você tem suas expectativas. E essas expectativas começam a fluir. Quando Jeová não corresponde a essas expectativas, aí você diz para ela assim: estou decepcionado com você. O que é decepção? São as nossas expectativas não correspondidas no outro. Não é porque o outro seja ruim, não. Lógico, existem casos e casos. Estou falando de uma forma genérica. O que é que acontece? Agora, se eu começo a lidar com uma realidade, é me mostrar, porque a gente vai sempre querer se mostrar melhor, lógico. Eu vou querer logo dizer que eu tenho esse lado do defeito, não, mas eu não gosto de Giovanni, Deus, mas eu sou assim mesmo. Não vai dizer isso para ela, eu quero ninguém ser uma pergunta. Deus me livre. E Giovanni também não vai dizer para você também que tem ciúme de você, né? Ou seja, quando a gente começa nessa fase da relação, a gente começa a entrar em conflito. Começam a existir os conflitos, as dificuldades. O tempo vai passando e começam as brigas né? E com o tempo as relações se afrouxam e cada um segue seu caminho. Isso a gente fala porque Raul Teixeira eu tinha isso em áudio. Na época da minha juventude, eu escutei essa palestra e gravei de Raul Teixeira, ele falando sobre o relacionamento. E falava sobre casamentos de provas e expiações e dificuldades que tem, né? Quer dizer, a gente casa, tudo bem até o casamento, depois do casamento cada um começa a se ver de uma maneira diferente, a se mostrar de uma maneira diferente, às vezes com agressividade e tudo, e as relações se conturbam de uma maneira muito difícil e cada um segue seu caminho. Aí o que é que diz assim? Porque faz uma pergunta aí assim: o Espiritismo então prega que a separação deve ser feita? Sim, no momento em que comece a haver um comprometimento de um dos casais, membros do casal, ou um homem ou uma mulher, e isso venha a comprometê-lo física e espiritualmente, é melhor que cada um siga a sua trajetória. Isso é evidente. Lógico que a gente pega pela perpetuidade da família, pelo casamento, pelo fortalecimento da família, que isso é evidente nas nossas relações. Aí tem uma jovem que chegou para ele e mandou uma perguntinha perguntando: mas me diga uma coisa, o casamento de prova e expiação eu sei que existe, e o namoro? O meu namoro é de prova e expiação. Olhe, seu Raul, quando eu brigo com meu namorado, olha, tem hora que a gente se agarra, é no tapa, mas depois a gente se ama. Aí Raul Teixeira virou para a menina e disse assim: minha filha, se no namoro está desse jeito, quando casar, vai ser pior. Pelo amor de Deus, livre-se disso aí, dessa situação. Verdade. Mas quando você entende ela do jeitinho que ela é, sabendo que ela tem as virtudes dela, é uma menina bonita, está construindo a sua vida, estudando, crescendo, trabalhando. Aí você começa a olhar as virtudes dela, mas sabe que também que ela tem umas coisinhas que precisam se melhorar. Todos nós temos. Mas você enxerga ela assim. Ela também enxerga desse modo. Vocês começam a se respeitar. E às vezes esse respeito, sinalizando um com o outro de maneira positiva, aquele defeito que eu tinha evidenciado vai se tornar, eu vou olhar para ele e vou dizer assim: não, mas eu não posso continuar assim. Wilson não pode continuar assim porque Giovanna não merece. E o outro vai começar a entender o outro se respeitando. E isso fortalece a relação. Meus avós, eu já contei aqui, passaram 72 anos casados. 72 anos casados. Eu admirava muito minha avó sobre tudo isso, né? Mas a gente tem que se entender. Então assim, vamos fazer as nossas escolhas de maneira assertiva.
de maneira correta, pensando, raciocinando cada passo que a gente der na vida, mas não se estagnando por medo. A gente não pode ter medo. Né? Mas vai chegar um momento, né, que eu não sei qual é a porta larga e qual é a porta estreita. O que eu vou fazer? Escute o seu coração. Tome a decisão que você achar correta naquele momento. Tomei a decisão, errei. Volte, corrija. Retome a sua trajetória e siga em frente. Jamais diante de um erro se coloque na condição de ficar estagnado, passando a sua existência reclamando ou chorando pelo erro cometido, sem ter a possibilidade de prosseguir. Devemos prosseguir. Devemos saber o que fazer nas nossas vidas. Por isso que a gente conclama e diz o seguinte, que a doutrina espírita, acima de tudo, é uma doutrina consoladora. A doutrina espírita não é uma doutrina comodista. A doutrina espírita não manda a gente ficar de braços cruzados esperando que a espiritualidade venha nos trazer informações para que eu possa seguir à frente. As informações irão chegar com naturalidade. Muitas vezes a gente recebe uma mensagem, vê uma entidade através de alguém, é uma palestra, às vezes uma palavra. Quantas vezes eu não fui assistir palestras e dizia, meu Deus do céu, esse homem está falando aí, a carapuça está aqui na minha cabeça. Não é assim que acontece na vida da gente? Às vezes a gente pega o evangelho, abre aleatoriamente, está naquele dia ruim, aí diz assim, eu tive a sorte de cair numa mensagem. Aquela foi sorte, meu Deus. Não teve o devido dos meninos ali, botando ali para a gente entender aquela mensagem? Não existe o acaso, gente. Não existe o acaso. Existe um esforço natural de cada um para se melhorar. Para tentar não cair nessas tentações. Saber escolher entre a porta larga e a porta estreita. Se conduzir na vida de maneira segura, buscando essa caminhada de ascensão espiritual. Por isso que eu digo a todos vocês, né? Diante desses escândalos que estão acontecendo no mundo atual, diante desse nível de violência, nós devemos mudar as nossas posturas. Primeiro, não só condenar, nem o corrupto nem o corruptor, nem aquele que está diante da fraude, nem aquele porque um dia a gente pode cair. Aí ele tem que orar, fazer prece por esses irmãos. É um assassino, é um criminoso, é aquele que furtou o seu celular, e você diz, na hora que ele furta, você furtou o outro, tudo bem. Aí o cara bate sua carteira, lhe furta, e você diz, por isso que é bom, quando a polícia chegar, meter o tiro para matar. Você não está sendo cristão. Você não está sendo verdadeiro. Porque se você for cristão, se você for verdadeiro, vai dizer, mas porque é meu com seu filho, independentemente de ser meu filho ou não, eu tenho que orar por ele. Eu tenho que pedir a Deus que tenha clemência, tenha piedade dele, que o ajude, que a espiritualidade possa o ajudar a se modificar. Porque por trás daquele assassino, por trás daquele criminoso, existe uma família, existe um filho, existe uma mãe que sofre, existe alguém que está passando por dificuldade. Mas eu olho só o meu umbigo? Eu sou egoísta a esse ponto? Eu tenho que viver o cristianismo, deixar que o cristianismo, que o Cristo viva plenamente dentro de mim. Porque se eu não deixo, meu Deus, eu vou continuar sendo o homem do mundo. E Jesus nos ensina que nós temos essa condição. Vós sois deuses. Não é porque a gente vai sair curando, que a gente vai sair fazendo os prodígios que Jesus fazia. Mas é porque nós temos a condição de poder fazer diferente. Ao invés de estender a mão que segura a arma, estenda a mão que o traz ao junto do coração. Ame mais. Diga que ama, mas não tenha medo de dizer. A gente tem medo de dizer para o outro que ama. Eu tenho medo de chegar para mim e dizer que amo minha mãe. O meu irmão dizer que, por quê? Eu não vou poder abraçar minha Deus e dar um cheiro na cabeça de minha porque vão dizer que eu sou isso, sou aquilo. Digam. Sabe, meu Deus?
Eu estou só fechando aqui esse ponto para perder o linha de raciocínio. Você fala já, antes de terminar. Para não perder. Então, deixe, brigue mais. Sabe, abrace mais, chegue mais junto. Dê essa possibilidade ao outro de poder entender você, de lhe conhecer mais. Quantos aqui se conhecem como vivem dentro da casa do outro? Ou sabe onde mora? Convive na casa espírita. Vem segunda, vem terça, para o estudo, vem quarta para o tratamento, vem quinta para a palestra, vem sexta para a apometria. Está todo dia aqui. Se conhece aqui, se abraça aqui. Fora daqui, ninguém conhece. Cadê a vivência? Nós não temos que viver, ser cristão somente dentro do templo, dentro da casa espírita, dentro da igreja. Porque ter Cristo dentro de si é uma condição maior. O Cristo é exterior. Seus ensinamentos passam além da condição humana. Vamos para a condição da espiritualidade. A gente precisa viver mais o Evangelho de Jesus. É isso que a gente precisa. Entender mais. E a doutrina espírita nos esclarece. Nas 1098 questões do Livro dos Espíritos. 1019. Algumas, né? 1018, 1019 questões. Nos ensinamentos, à luz do Espiritismo, das lições do Evangelho de Jesus. No livro dos médiuns, nos ensinando a entender os processos que lidam nessa relação do mundo espiritual e quem nós somos. Em Obras Póstumas, que é um livro que vem de maneira fascinante nos revelar no céu e inferno, que mostra a condição daquele espírito que desencarnou e que antes tinha uma condição pomposa e que quando desencarna vê o seu servo na condição que ele se encontrava mais espiritualmente. Precisamos entender as relações do mundo. Por que o mundo passa por tanta transformação? Por que se modificam tanto as leis? Porque aqui é uma lei, porque lá na sociedade do Oriente é outra. Quando existe uma lei maior. Por quê? Porque isso aí são condições naturais de cada povo, de cada sociedade, de cada região. Que cada um quer que aconteça ao seu modo. Quando deveria, um tempo nós vamos chegar a essa condição. Então, Medeiros, meu amigo, pode falar. Não, porque essa palavra amor, as pessoas têm muita dificuldade de falar amor. O pai mesmo tem dificuldade de dizer para o filho. A primeira vez que eu falei, minha filha, eu te amo. Ela chorou na pai, eu também te amo. Então, é uma palavra mágica. Não o amor da vida, né? O amor. E principalmente por esse amor se multiplicar, se expandir, não é? Quando eu vejo esse amor transformar o ser humano. Essa é a condição natural que a gente precisa entender, não é? Então, meus amigos, eu queria agradecer a todos vocês pela paciência, pela oportunidade que me deram aqui de poder falar, não é? Eu vou deixar aqui os 8 minutos para quem quiser fazer alguma pergunta, poder perguntar e a gente vai também interagir com isso, não é? Aqueles que desejam, através da internet, fazer alguma pergunta também, o meu e-mail é nertan, nertan, _juca, de jucar, @hotmail.com. Pode mandar a pergunta que, se eu não souber responder, a gente vai ler, pesquisar, passar para o meu e-mail, para outra turma aqui, para poder responder, né?
O intuito nosso é poder esclarecer, à luz da doutrina espírita, tudo isso que a gente vem falando, né? E vem procurando vivenciar. Não é fácil. Não é fácil estar encarnado hoje. Mas nós temos que agradecer. Porque existem 6 vezes mais. São quantos bilhões de habitantes na Terra hoje? Aproximadamente 7 bilhões, né, de habitantes. Nós temos 42 bilhões de espíritos na erraticidade, em torno do nosso orbe terreno, querendo essa oportunidade. Né? Demônios, né? Ainda já tem muita gente não sabe o que deveria fazer mesmo. É um mundo extracorpóreo, não é? É um mundo não material, né? Semimaterial, porque muitas das regiões que existem na erraticidade do mundo, que a gente diz erraticidade nada mais é do que um mundo espiritual, né? E muitas dessas regiões, elas podem ser mais densas e menos densas de acordo com o padrão que os espíritos irão se agrupar naquela faixa vibratória. Então tudo é uma condição de cabeça, né? Mas condição, né? Não precisa saber que o céu é a casa de Deus. Sabe? Mas funciona, né? O céu é a casa de Deus. E a gente diz assim, o céu infinito olha assim para o céu como nessa condição de céu físico, não é? A condição de céu físico, o universo, né? Todo o universo. Mas quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Nós estamos aqui abertos a vocês. Mais alguma? Eu respondi as duas, que eu falo demais, às vezes eu posso ter passado. Você pode ouvir uma. Não. Sim, o alcance, a questão dessa condição espiritual de cada um, é assim, nós somos criados simples e ignorantes. E de acordo com a nossa trajetória de vida, nós vamos adquirindo o conhecimento, né, através das nossas vivências, porque eu digo assim, o espírito ele tem uma vida única. Porque ele é criado espírito. Ele não nasce e morre espírito, nasce e morre espírito, não. O espírito ele é único. Desde a criação até a sua divindade. Ele é espírito. Nós temos várias vivências. Essas vivências são as nossas encarnações, o processo de reencarnação como nós conhecemos. E ao longo dessa vivência nós vamos adquirindo as experiências que vão sendo somatizadas através do nosso corpo espiritual, que a gente chama que é o perispírito, e nós vamos então aprendendo e vamos somando e vamos agregando também o que é aquilo que é de bom e o que é de ruim. Ou seja, somatizamos os dois polos. E vamos superando, né, galgando essas etapas, ou seja, passamos por um processo ao longo dessa condição espiritual que as nossas primeiras encarnações elas foram dadas nos mundos primitivos, aonde a materialidade imperava de maneira plena. A condição nossa, se nós nos achamos hoje densos nessa matéria, a condição era pior, a coisa era pior. Por quê? Os instintos animais eram muito mais prevalentes. Nós matávamos para sobreviver. E até para comer. O homem já foi pior. Bastante. Isso não levou 10 anos ou 10 milhões de anos, não. Foram muitos milhões de anos para chegarmos a essa condição. Né? Então, ao longo dessa condição que nós falamos, essa vida, esse aprendizado, nós vamos galgando isso, nós vamos nos libertando dessa matéria densa e vamos conseguindo nos conduzir de maneira mais serenas, mais tranquilas, até nos libertarmos da condição de ter que encarnar. Ou seja, vai chegar um ponto que a gente não vai precisar mais encarnar. A nossa vivência vai ser num mundo onde a condição seja diferente dos mundos ditosos, né? Ou seja, onde os espíritos ainda assim, é o descanso eterno. O espírito não descansa não. Os espíritos que alcançaram a condição de espíritos superiores, esses espíritos trabalham muito para ajudar esses mundos, porque a criação ela se dá a todo instante. Olha, vejamos o seguinte, gente, se você for olhar pelo aspecto da física quântica,
dos estudos quânticos atuais, né, através de Helmut Kotsuami, de Frank Capra, e por aí vai, esses grandes pensadores no mundo atual, a gente vai ver hoje que não se fala mais do universo, se fala de multiversos. Ou seja, o universo está em expansão a cada instante. Olha, são bilhões e bilhões de sistemas solares. Sistemas solares. Nós estamos falando aqui de um. Qual é o nosso sistema solar? A Via Láctea. Que é composta de quantos planetas? Eram 9, mas agora rebaixaram a condição de planetóide, né? E a gente diz que são 8, né? Outros dizem que são 9. Vamos pegar pelo início nosso, né? Que eram 9 planetas. Né? Quantas estrelas existem ao longo desse sistema? Desses sistemas, ou seja, bilhões de bilhões. E nós somos uma estrela de quinta planeta. Você viu? Eu vi uma comparação em relação à maior estrela já medida, que se chegou a medir em relação ao Sol, coitado, é um grão de areia. E a gente se acha o rei da cocada preta. Tem gente que bate no peito e diz: você sabe que sou eu? Não é assim? É verdade. Ainda tem a soberba, ainda tem a arrogância. Aí vai lá o agente da lei, está trabalhando, ou o funcionário mesmo está no seu balcão. Aí o cara bate a mão, ou então está errado, ou errado. Vou ligar para o meu pai, vou não sei o que, não sei o que. Olha, eu presenciei isso, eu vivi. Uma atitude de um senhor, um juiz de direito, aqui do nosso estado. Ele bateu, o filho dele bateu no carro de uma senhora. A senhora minha ex-sogra. Não deixa de existir. Sogra é sempre ele, né? Sogra vai ser eterna. E bateu no carro dela atrás. E ela parada no sinal, ele veio, bateu atrás e tinha muita razão. E ela ligou para a minha perreada, eu fui socorrê-la. Quando cheguei lá, estava um ambiente formado. E o filho do rapaz já estava chamando o guarda de trânsito lá para conversar. Eu digo: não, você tem que conversar com ele, você vai conversar com minha frente. E ele todo arrogante, não sei o quê. Quando o pai dele chegou e parou o carro que atravessou, aí ele disse: o que foi que aconteceu, meu filho? Eu vinha, esta mulher parou, estava com o carro parada, parou de vez na minha frente. Ele disse: respeito. Essa mulher não, essa senhora. Você não está vendo que é uma senhora? Segundo, você bateu atrás? Está errado. Minha senhora, eu sou fulano de tal, está aqui meu cartão, meu telefone. A senhora, eu tenho uma oficina na linha tal, me deu o telefone da senhora. A senhora pode levar o carro lá, que eu vou passar lá agora para autorizar o serviço do carro da senhora. Aí o menino cala a boca, vai para o carro e a gente fica lá calado esperando. Na frente de todo mundo. Lógico, com atitude, né? Ou seja, mas eu senti naquele momento a necessidade daquele pai mostrar que não era a condição, porque ele era um juiz de direito, que dava a condição ao filho de interesse ser mais do que outra pessoa. Então a gente precisa entender isso no mundo. É outra coisa que a gente tem que entender: nós somos todos iguais. Estamos em condições diferenciadas dentro da sociedade por uma questão natural. Às vezes um teve uma oportunidade melhor, outro se esforçou mais, e às vezes é a nossa prova, né, meu Deus? Às vezes o cara rala, o cara está ali todo dia trabalhando, estudando, e fica não acontece por quê?